Ok, pessoal, então aqui a gente tem a onda eletromagnética de ida, né, com a sua fase aqui no emissor, e a gente tem a onda eletromagnética de volta com a sua fase, que é diferente, né, da fase aqui da onda de ida do receptor, ok? Então a gente tem aqui uma diferença de fase, né, só ilustrando aqui o que seria nessa diferença de fase, nesse defasamento, tá? E analisando graficamente, a gente vê que tem uma relação aqui com a diferença de tempo, né? A gente tem basicamente o mesmo efeito, tá? De tal forma que aquela equação que a gente viu no slide anterior pode ser adaptada então para se calcular a diferença de fase, né? A partir da diferença de tempo, ok? Utilizando-se aí o módulo da velocidade angular, que pode ser calculado em função aí da frequência, tá? De tal forma que a gente tem então essa equação aqui final, né? Conhecendo-se a frequência a partir do comprimento de onda, eu posso então substituir na equação da distância, né? A diferença de tempo, intervalo de tempo, pela diferença de fase, ok? Então, eu posso abrir aqui ainda, né, a diferença de fase em fase de volta menos fase de ida, né? E ao substituir lá na equação da distância, conforme a gente comentou, então a gente chega nessa forma final aqui para a equação da distância. Então, essa equação aqui na realidade é que é utilizada para as medidas indiretas eletrônicas de distância, utilizando-se a diferença de fase ao invés da diferença de tempo, ok? Mas por que isso, pessoal? Porque na realidade, né, a diferença de fase eletronicamente ela é muito tranquila de se obter hoje em dia, né? Basta se ter lá no medidor eletrônico de distância, no receptor, um comparador de fase que essa medida pode ser realizada sem problemas, ok? Bom, mas como é que esse sinal é refletido, né, pessoal? Quais as possibilidades aí que eu tenho no cenário aí de devolução do sinal a partir da emissão lá no MED, tá? Bom, a gente pode ter o princípio da reflexão total sendo colocado em prática, né, com o uso de um chamado refletor de canto, né, que nada mais seria do que um conjunto de três faces, por exemplo, ortogonais, três refletores, né, com faces ortogonais, tá? A gente chama de prisma, né, um dispositivo prismático aqui, tá? Onde a principal característica nesse caso é eu emitir uma onda eletromagnética, né, emitir um sinal aqui, esse sinal ele vai voltar paralelamente, tá? Até o meu receptor, tá? Independente do ângulo que ele incida, né, no dispositivo refletor. Uma vez que eu tenho aqui três faces ortogonais, né, qualquer ângulo de incidência vai ter o seu retorno aí garantido e paralelo, ok? É muito importante a gente comentar que quando se utiliza, né, por exemplo, aí, o infravermelho, né, a faixa espectral do infravermelho para a onda eletromagnética, tá? Se tem aí esse princípio utilizado normalmente em distâncias mais curtas, né? E quando se utiliza o laser, né, o princípio do laser, né, é, que é a luz amplificada por radiação, por emissão de radiação estimulada, né? Normalmente a gente tem um feixe bastante coerente, normalmente trabalha-se também no visível, verde, né? Nesse caso aqui o vermelho, para a estação total a gente tem, por exemplo, aqui o vermelho, né? Eu posso utilizar aí esse princípio da reflexão total com distâncias maiores do que aquelas utilizadas no contexto do infravermelho. Tá? Bom, o outro contexto, né, é o contexto da reflexão difusa, onde eu tenho a emissão da onda eletromagnética, a incidência dela aqui em uma superfície qualquer, tá? E aí, essa onda eletromagnética ela pode ter um espalhamento, pessoal. Tá? Mas é importante a gente citar que esse espalhamento, né, parte desse espalhamento, parte da onda eletromagnética aqui enviada com esse espalhamento, parte e volta. Tá? Uma pequena parte aqui volta. Tá? A gente tem, logicamente, uma perda de potência da onda eletromagnética aqui, e por isso a gente precisa reduzir a distância. Né? Esse princípio aqui ele é mais utilizado com laser, conforme a gente falou, há uma coerência maior, né? Então todos os fótons estão em fase, né? Então há uma incidência bem localizada, e aí a garantia de se ter um retorno aqui minimamente detectável é um pouco maior. Mas, no caso, a principal consequência aqui dessa reflexão difusa é que a gente tem aqui um espalhamento e uma pequena parte voltando, que então ocasionaria cenários, né, de distâncias menores, tá? Medições de distâncias menores em campos, se comparado ao princípio da reflexão total, ok?
Bom, pessoal, só para a gente ver aí a questão, né, das trenas, né, as trenas eletrônicas normalmente funcionam a laser, tá? E com o dispositivo laser, né? E seria um medidor eletrônico de distância, né? Seria um medidor indireto eletrônico de distância, tá? Hoje a gente tem no mercado uma gama aí enorme, né, de equipamentos desse tipo. Por exemplo, aqui desse fabricante Wonder, né, a gente tem aqui diferentes capacidades aí de comprimento, de medição, até 120 metros, por exemplo, né? O preço aqui vai aumentando a partir do maior alcance. Tá? E como é que funciona isso? Né? Qual que é a operação com essa trena aí, professor? Né? Básica, né? Bem simples, basta a gente apoiar aqui numa das extremidades que a gente quer medir a distância, né? A partir da qual a gente pretende medir a distância, né? Direcionar até a outra extremidade, acionar aqui um botão, ele vai disparar onda eletromagnética dentro daquele princípio, né, que a gente acabou de explicar. Né? A reflexão nesse caso aqui é a reflexão difusa. Uma parte vai voltar, né, e essa parte que volta ele consegue então ver a diferença de fase e aí calcular a distância. Né? É importante a gente citar que nessas trenas eletrônicas mais modernas, né, a gente pode ter lá cálculo de área, né, cálculo de volume, aí pegando as informações de distâncias medidas, ok? Bom, é importante também a gente comentar, pessoal, que há uma precisão, logicamente, associada a esse processo de medição. Né? Então, no caso aí da trena eletrônica, a gente tem essa equaçãozinha aqui, que é basicamente um termo relativo. Né? O quanto que eu vou ter de precisão milimétrica a cada metro de distância que eu vier a medir com esse equipamento. Tá? Então, é mais ou menos um termo Bzinho, milímetros por metro aqui. Então, por exemplo, essa trena eletrônica aqui, do fabricante Wonder, né, desse modelo que está aqui, com 120 metros de alcance, né, o fabricante fala aqui que tem a precisão do medidor de distância laser mais ou menos 0,2 milímetros a cada metro. Tá? Bom, utilizando aquela distância que a gente colocou no exemplo anterior, né, a gente tem aqui então mais ou menos 0,2 milímetros a cada metro, significa que, passando tudo para metro, né, tem lá 0,0002 metros a cada 1 metro. E aí, utilizando uma regrinha de 3, para o 17,369 metros, eu teria uma quantidade X aqui, né, de erro aí associado a esse processo de medição, ok? Resolvendo essa regrinha de 3, né, e jogando aqui com a distância, né, então eu teria a distância mais ou menos aquela precisão, né, aquela informação de incerteza que o fabricante me fornece, já escalonado para aquela medida de distância, aquele valor de distância que a gente está colocando aí. Então, nesse caso, eu teria 17,369 mais ou menos 0,003 metros, ou uma incerteza para mais ou para menos de 3 milímetros nesse processo de medição. Né? Ok? Pessoal, bem, a gente citou o caso aí da trena eletrônica, né? Trena digital, a laser, mas na topografia a gente acaba utilizando mais a estação total, principalmente no contexto lá como a gente comentou, né? De locação, né? De cálculo de coordenadas, enfim, né? De operações topográficas mais complexas em campo, a gente acaba utilizando a chamada estação total, tá? Vocês vão ter explicação melhor, né, desse equipamento aí na aula de medição de orientação, de direções, tá? Mas, muito simplesmente falando, né, a grosso modo aqui falando, é basicamente um medidor eletrônico de ângulos, tá? Junto com um distanciômetro eletrônico e um processador matemático para cálculos aí de quantidades simples, como por exemplo aí distâncias inclinadas, distâncias horizontais, né? Ou de coordenadas, enfim, tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem na estação total, que a gente vê uma foto de uma estação total, né? Aqui está uma foto exemplificando aí como ocorre a operação em campo, né? Então, a gente tem aqui o dispositivo de medida de distância eletrônica integrado, né? Então, há aqui um emissor de onda eletromagnética, essa onda eletromagnética vai até o objeto, e aqui você pode ter, por exemplo, o prisma, né? Conforme a gente colocou aqui, um prisma, né? Apoiado aí sobre um bastão, tá? Parafusado num bastão. Esse bastão aqui ele tem que ter lá um nível também, um nível esférico, né, para se ter lá a materialização da direção da vertical passante pelo ponto, né, pelo ponto alvo. Né? E essa estação total normalmente é apoiada num tripé como esse aqui, por exemplo. Tá? A gente vai ver mais à frente como colocar esse tripé aí no ponto topográfico. Tá? Mas o processo de medição é bastante simples. Né? O operador então ele aperta um botão, a onda eletromagnética é disparada, reflete lá. Por exemplo, utilizando o prisma, né, a gente tem lá o princípio da reflexão total. Então,
a onda eletromagnética ela volta, mas tem estações totais, há estações totais, né, que também funcionam com o princípio de reflexão difusa, onde eu não preciso utilizar o prisma, basta eu apontar aí para um determinado local, fazer a medição da distância que eu vou ter lá, o valor, tá? Com a onda eletromagnética que chega, a parte dela que chega de volta, ok? Bom, como é que a gente garante que a estação total esteja ocupando corretamente lá um ponto topográfico, né, para que esse processo de medição de distância seja bem realizado em campo ou corretamente realizado em campo, tá? Bom, aqui há duas questões a se tratar, né? A primeira coisa a se tratar é o que a gente chama de centragem, né, que é o seguinte, garantir que o centro geométrico do equipamento esteja contido na linha vertical ou na direção da vertical passante pelo ponto topográfico, né? Ou que a projeção vertical aqui do centro geométrico coincida com o ponto topográfico, passe aqui no ponto topográfico, né, colocado em campo, tá? Esse processo de centragem, né, vocês vão ver um pouco mais aí na prática, na aula prática de campo, tá? Ele é bastante necessário porque senão eu vou ter uma diferença de distâncias aqui para mais ou para menos, tá? E em seguida a gente tem a questão do nivelamento ou calagem, né? O que seria, pessoal, esse nivelamento ou calagem, né? No equipamento aqui a gente tem um eixo, né, vertical, chamado eixo vertical ou principal ou de rotação da estação total, tá? Que é o eixo que passa aqui então no centro geométrico do equipamento, tá? E nesse procedimento de nivelamento a gente garante então que esse eixo vertical esteja completamente alinhado com a direção da vertical passante pelo ponto, né? Então há um procedimento aqui que vai ser explicado também na aula prática, tá? Na videoaula prática. Mas eu tenho que ter tanto a centragem quanto o nivelamento para garantir tudo isso aqui, ó, né? A coincidência com a vertical do ponto, né? E o prolongamento do eixo vertical passa exatamente sobre o ponto topográfico, assim então eu garanto que a medição ela é feita a partir do ponto topográfico, né? Até o dispositivo prismático, por exemplo, que ocupa outro ponto ou um ponto que eu queira saber lá a distância, né? Utilizando o princípio de reflexão difusa, tá? Cabe a gente falar aqui, é muito importante a gente falar, pessoal, que esse mesmo procedimento de centragem e nivelamento deve ser feito com o bastão que tiver com o prisma, né? Na outra extremidade do alinhamento no qual se deseja a distância, tá? Senão vai ter erro por parte lá do segundo ponto aí em distância, ok? Então aqui só ilustrando, pessoal, aqui a gente tem a centragem bem feita, o nivelamento bem feito, né? Aqui o centro geométrico do equipamento está coincidindo aqui com a direção aí da vertical passante no ponto A. E aqui no ponto B, por exemplo, né, utilizando o prisma, princípio de reflexão total, tá? Eu faço a mesma coisa, a mesma centragem, tem a mesma preocupação com centragem e nivelamento, tá? Ao acionar então aqui o botão, a onda eletromagnética ela é disparada. Bom, nesse caso aqui a gente tem o centro de fase, né, que é o ponto de emissão da onda eletromagnética, tá? Então a fase partindo aí desse ponto, nesse caso aqui a gente tem inicialmente uma distância inclinada. É importante a gente falar isso, né? Então a onda eletromagnética ela vai aqui até o prisma, volta, a gente tem informação da distância inclinada, tá? Porém, né, se a gente quiser ela ter a distância horizontal, conforme a gente comentou, né, a estação total ela tem um processador matemático, ela mesma transforma e já indica no display, né, o valor da distância horizontal, se assim for escolhido pelo usuário, tá? Então aqui a gente tem todo o cenário de operação, né? E na luneta do equipamento, né, é importante já a gente destacar, vocês vão ter aqui um sistema de retículos, de fios aqui, exatamente dessa forma, né? Com o cruzamento aqui dos retículos aqui horizontal e vertical aqui indicado por uma cruzeta, ok? Bom, lá por exemplo, né, no campo, né, por exemplo, pode ter um prisma aqui dessa forma ou de uma outra forma, mas sempre tem a indicação aqui da coincidência, né, da direção horizontal com a direção vertical aqui, ó, e o operador ele pode colocar os retículos alinhados aqui com essas direções indicadas, né, e aí ele tem então a certeza de que está lá apontando a cruzeta exatamente no centro lá do dispositivo prismático do prisma, ok? É importante falar também, né, que deve haver a perfeita focalização dos retículos. O que quer dizer isso, professor? Né? Pode estar desfocado, né, a partir do momento que você pega e enxerga na luneta, você pode estar enxergando um pequeno embaçamento, né, dos retículos, e há uma regulagem, um dispositivo que permite a regulagem na estação total para que ele fique completamente visível, né, sem embaçamento, ou seja,
em foco para um determinado operador. Tá? A mesma coisa acontece com a imagem pode estar embaçada, fora de foco, né? E há também uma possibilidade de regulagem, vocês vão ver isso na aula prática, né? Para deixar bem visíveis os objetos a serem medidos em campo. Ok? Utilizando-se, pessoal, o princípio da reflexão total com a estação total, aqui, por exemplo, essa estação total Trimble, né, C13, a gente falou lá que tem uma certa redução, né, no alcance da distância. Então, só para a gente mostrar aqui como exemplo, né, na ilustração aqui, estação total lá medindo, por exemplo, o topo do telhado, né, e aqui a base da edificação, ó, só para a gente colocar aqui, eu teria com prisma, né, no caso dessa estação total aqui, 5.000 metros, e sem prisma, 800 metros, ou seja, 6 vezes menos praticamente aí, tá? Ou seja, a distância ela é bem reduzida utilizando, mas se eu tiver aqui a possibilidade de utilizar, logicamente é uma ferramenta muito interessante para ser utilizada. Tá? Bom, como é que funciona a questão da precisão nominal da medida de distância com a estação total, pessoal? Tá? Também é utilizado aqui aquela incerteza, mas observem bem que nesse caso aqui a gente tem um termo absoluto e um segundo termo relativo, o termo absoluto em milímetros, né? E o termo relativo em ppm, pessoal. Só explicando aqui de trás para frente, né? O que significa esse ppm aqui, né? Significa parte por milhão, né? A melhor forma que a gente pode adotar, nesse caso aqui, é milímetro por quilômetro, basicamente, né? O quanto que eu tenho de erro, né? Assim como lá na trena digital a gente tinha milímetro por metro, né? Nesse caso aqui a gente vai ter uma coisa muito mais precisa, muito mais exata, né? Em milímetros por quilômetros, em parte por milhão. Tá? Esse primeiro termo aqui, azinho, pessoal, tá? Ele vem da chamada constante aditiva, ou erro de zero, que significaria a distância entre o centro de fase e o centro geométrico da estação total. O que quer dizer isso, professor? A gente tem aqui o equipamento, a gente tem o centro geométrico dele, né, que no primeiro momento lá, na centragem a gente garante que está alinhado, alinhado com a direção vertical passante no ponto topográfico de ocupação, tá? Mas a gente tem um pequeno deslocamento aqui entre esse centro geométrico e o centro de fase, que aqui a gente explicou anteriormente, que é a partir de onde parte, né, a onda eletromagnética. Tá? Então, essa constante aqui, esse afastamento aqui, a constante é chamada de constante aditiva ou erro de zero. Tá? E o fabricante indica isso no manual a partir do momento que ele coloca esse primeiro valor aqui absoluto. Assim a gente vai ver no exemplo um pouco mais à frente aí, tá? Tá aqui embaixo o exemplo. Então, por exemplo, lá com uma distância de 17,369 metros, né, aquela que a gente estava lá utilizando os exemplos anteriores, tá? Utilizando essa estação total, a Trimble, né, C3 aqui, o fabricante diz que tem uma precisão linear de 2 mm mais 2 ppm, né? Mais ou menos 2 mm mais 2 ppm com prisma, tá? Então, pegando essa informação, né, e resolvendo esses 2 ppm aqui numa regra de 3, assim como a gente fez anteriormente, então a gente teria lá 0,002 metros, né, a cada 1.000 metros, né, ou seja, 2 milímetros a cada 1 quilômetro, parte por milhão. Tá? E se eu tivesse então a distância de 17,369 metros, eu teria aqui um valor x qualquer. Tá? Então, a distância é 17,369 metros, mais ou menos aquela incerteza que vem da precisão nominal, tá? Então aqui 0,002, né, que é aquela informação lá do azinho, da constante aditiva erro de zero, e aqui aquilo que eu tenho de parte por milhão, ou seja, 0,002, né, resolvendo aqui a regra de 3 vezes a distância dividido por 1.000. Tá? De tal forma que a gente tem então essa representação aqui para a distância com a incerteza associada a essa precisão nominal. É muito importante, pessoal, a gente falar que esse valor aí de precisão nominal, tá, ele pode se alterar de acordo com a configuração que se tem em terreno. Né? Quando o fabricante faz isso aqui, ele está indicando nominalmente um valor padrão ali predeterminado, né, em laboratório ou em algum local de teste, tá? E nem sempre isso pode se refletir em campo. Eu posso ter valores maiores, eu posso ter valores menores. Tá? Posso ter algo a mais disso aqui, eu posso ter algo a menos, mas de qualquer forma é um valor padrão para se ter um conhecimento geral da potencialidade daquele equipamento para o caso de medidas de distância. Okay? Baseado nessa questão aqui da precisão nominal, a NBR 13133, né, que a gente apresentou lá no contexto geral, nas considerações básicas, né, ela faz uma classificação para os medidores eletrônicos de distância. Né? Então ela coloca lá a precisão alta, média e baixa, né, de acordo com o que se tem. O que se tem então, de precisão nominal,
E, por exemplo, essa Trimble C3 aqui, ela se encaixaria em precisão alta aqui, né? Já que a gente tem até 3 milímetros mais ou menos, mais 2 ppm, perdão, como precisão alta, então ela se encaixaria aí, ok? Principais erros, pessoal, e cuidados que a gente tem que ter na medida indireta eletrônica de distâncias com a estação total. A gente falou da questão da centragem do nivelamento, né? Se eu tiver falta de nivelamento, é que a direção do eixo vertical vai estar fora da direção da vertical do zênite passante pelo ponto A, né? Eu vou ter um acréscimo ou diminuição aqui na distância, seja lá para onde eu estiver inclinando essa estação total, tá? A centragem também, conforme a gente fala, está aqui, né, o deslocamento. A falta de centragem também influencia na medida de distância, conforme a gente comentou anteriormente, tá? Assim como no bastão, a falta de centragem e nivelamento também influencia, tá? A questão do erro de zero, pessoal, a gente pode ter, né, conforme a gente comentou no manual do equipamento, e em campo inserir esse valor na estação total, configurar a estação total para que toda a distância que ela faça, ela corrija esse erro de zero. Tá? Então, de tal forma, utilizar essa equação que está aqui embaixo. Aqui, tá? Então, ela faz automática a maioria das estações totais, né, já faz, se permite, né, que se coloque ali o erro de zero, ela já faz essa compensação aí desse erro em campo. Tá? Na aula prática, na videoaula prática, vocês vão aprender como garantir a questão da centragem e nivelamento da estação total e do prisma, ok? Bom, pessoal, relembrando aquela questão lá do índice de refração no meio, né, que o fabricante ele determina isso em laboratório, né, para um determinado lá cenário de temperatura, pressão e comprimento de onda específico, né? Logicamente, a gente pode ter em campo aí situações bem diferentes, né? A gente pode ter lá uma pressão, né, maior ou menor, uma temperatura maior ou menor, e se houver, então, a possibilidade de medir em campo, pelo menos a pressão e a temperatura, tá, no local e no horário do levantamento em campo, tá? Há a possibilidade de se fazer uma correção, chamada de correção ambiental. A gente sabe que o índice de refração ele se altera, né, conforme a alteração da pressão, da temperatura e umidade. Tá? Então, os fabricantes eles dão essa oportunidade, a maioria dos fabricantes aí para as estações totais, a maioria dos modelos, né, disponibiliza essa questão da correção em tempo real. Tá? Se o usuário decidir não corrigir em tempo real, ainda assim ele pode corrigir manualmente lá, por exemplo, no software de processamento, ou ainda, né, fazer lá na mão uma continha, tá? Bom, o que o fabricante disponibiliza, pessoal, para a correção desse erro, né? Por parte do usuário, um ábaco, né, que é a questão mais simples, a gente vai ver um pouco mais à frente, dependendo só da temperatura e pressão, tá? Ou ainda, né, uma equação, uma função matemática, né, predeterminada pelo fabricante. Às vezes isso pode estar indicado lá no manual do equipamento, né? O mais comum é o ábaco, tá? Mas essa equação aqui, então, ela faz essa correção do erro ambiental e é o que normalmente tem lá dentro da estação total para ela corrigir automaticamente. Tá? Então, essas duas opções aqui, elas vêm do fabricante, né? Pode-se utilizar equações aí da União de Geodésia e Geofísica Internacional, tá? Que são equações mais gerais, ou ainda pode-se utilizar a equação de Higgs aqui no seu trabalho em 1996, tá? Na página 80, isso aqui vai estar na referência. Mas, independente aqui de método de correção, né, a gente tem que as diferenças aqui entre os métodos aqui ficam na casa do centésimo do milímetro, ou seja, tanto faz na prática a gente utilizar qualquer método de correção desses aqui, tá? De tal forma que a gente tem essa equação aqui. É importante a gente comentar que quando houver variações em temperatura, né, ou em pressão em campo, né, o operador ele tem que ficar atento a alterar isso na estação total. Né? Isso para medidas de distância maiores, né, centenas de metros, né, ou milhares de metros, né, faz uma diferença aí considerável, significativa. Tá? Mas o quanto que tem que variar, professor, para eu poder, na prática, lá, me preocupar com isso? Né? Basicamente, a temperatura 1 grau Celsius e a pressão aqui em 3 milibar ou hectopascal. Okay? Aqui só um exemplo de ábaco, pessoal, então configurado para 60% de umidade relativa, tá? Esse ábaco aqui é da TC 407, da Leica TC 407, que é a estação total que a gente tem na Universidade Federal do Paraná, né? Que vocês vão ver práticas aí com ela, né? Com ela. Então, esse ábaco aqui, se for feito pelo usuário a correção, né? Pode ser utilizado, tá? E, por exemplo, aí num cenário de distância, né? Que a gente tem centena de metros, 345, né? 937 metros, tá? Com temperatura 21 graus Celsius e pressão, por exemplo, em 921 milibar ou hectopascal, tanto faz aqui, a gente tem equivalência de 1 para 1.
Bom, como é que a gente faz aí, né? Inserindo lá na estação total, ela utiliza o equacionamento e resolve o problema conforme a gente está vendo aqui, ó. Colocou a temperatura, né? Colocou a pressão atmosférica. É importante a gente falar que a pressão é correlacionada com a altitude, então ele permite aqui ou a pressão ou a altitude, né? Configurando um, ele automaticamente atualiza o outro, tá bom? Mas, se o usuário fosse fazer, pegando o manual, a gente tem lá no finalzinho do manual da TC407 esse ábaco, seria o seguinte, ó. Eu tenho aqui 21 graus Celsius, né? Então percebam que do lado direito, aqui do lado esquerdo, aqui nas ordenadas, eu tenho a informação de temperatura, então eu traço uma linha aqui, né? Basicamente onde eu acho aqui o 21, de 21 até 21 aqui de lado a lado, tá? Bom, nas abscissas aqui a gente tem ou pressão ou temperatura, né? Pegando aqui a pressão, por exemplo, 921, então eu tenho aqui as linhas, né? Então aqui eu tenho 900, né? Aqui o 950, então eu tenho aqui 910, 20, 30, 40 e 50, então localizando aqui 920, né? Eu chego um cantinho aqui para o lado, tenho já 921. Bom, e aí no cruzamento dessas duas marcações, né? Que está exatamente aqui, tá? Eu traço uma linha paralela aqui a essas linhas aqui de correção que a gente tem em ppm, tá? De correção ambiental que a gente tem em ppm. Então vejam que eu cruzei aqui, né, uma linha paralela em vermelhinho, tá? E essa linha ela se encontra entre a isolinha entre a linha, perdão, de 30 e a linha de 35. Então eu faço uma interpolação, posso fazer uma interpolação aqui, enfim, com régua, né? Eu faço uma interpolação aqui visual, tá? E, por exemplo, nesse caso aqui eu, né, verifiquei 33 ppm. Então, uma correção de 33 ppm. Jogando na regrinha de 3, né, eu vou ter 0, por exemplo, utilizando milímetro por quilômetro, né, 0,033 metros a cada 1.000 metros. Né? Para 345,937 metros, eu tenho lá x de erro ambiental. Tá? E aí, jogando isso aqui na distância, a gente vai ter, né, logicamente, um pouquinho mais, né? O erro de refração a gente tem que sempre somar. Aqui jogando, então, eu teria já esse valor aqui que está aqui embaixo, corrigido de 345,948 metros. Ok, pessoal? Então, seria isso basicamente aí o que a gente tratou, que a gente tinha para tratar, né, nessa aula aí de correção, de medição de distância, né, direta com treino, indireta com estação total e treino eletrônica de distância, tá? E qualquer dúvida eu fico aí à disposição. Aqui estão as referências das figuras utilizadas. E é isso. Um abraço a todos e até a próxima aí.